Olá, turma. Aqui sou eu, professor Eduardo Xerém. Espero que estejam todos bem, todos que porventura venham assistir esse vídeo, tá? Vou apresentar aqui alguns slides para a turma de Educação Física da Uniaselv, tá? Da turma semipresencial do Polo Duque de Caxias. Então, beleza, a gente vai falar sobre treinamento esportivo, a gente vai abordar alguns objetivos aqui da unidade 1, tá ok? A gente vai falar sobre os fundamentos do treinamento esportivo, né? Treinamento para as capacidades de produção de energia, para as vias metabólicas, né? E principalmente isso aí, né? Vamos tocando o barco. Então, tá aqui no primeiro slide aqui de conteúdo. Tem alguns objetivos do treinamento, né? A gente pode utilizar a metodologia do treinamento desportivo, né? Para trabalhar o desenvolvimento multilateral, não precisa ser só com atletas de alto nível, né? A gente também treinar fatores táticos para desportistas, que também não precisam ser de alto nível, tá? E fatores ligados à saúde também, né? Para qualquer indivíduo. A gente pode fazer um treinamento desportivo também, né? Um pouco mais específico. E aí, para atletas de alto nível, a gente já tem que se preocupar um pouco mais com aspectos psicológicos, porque a cobrança é muito grande e, evidentemente, a gente tem que extrair mais que o máximo nos treinamentos, sem que a gente leve esse atleta à lesão, né? Então a gente tem que tentar dimensionar o treinamento para exigir o máximo que o atleta possa dar, sem que, no entanto, a gente machuque esse atleta, né? Senão não faz sentido. Apesar de que existe uma linha muito tênue entre o máximo do que pode se extrair e os mecanismos de lesão, os limiares, né? Os limites de lesão. Mas, infelizmente, o treinamento de alto nível é isso aí. Se você não extrair tudo do seu atleta, outros treinadores farão com seus atletas. E na hora de competir, os seus atletas e, consequentemente, você estará em desvantagem, né? Então essa linha aí é muito tênue e a gente tem a todo momento que monitorar o nosso treinamento e replanejá-lo, né? É, Também, evidentemente, trabalhar fatores técnicos, né? Na verdade, o aprimoramento físico é para que o atleta tenha um desempenho físico também, mais técnico e tático de mais alto nível, né? E na medida do possível, se for esportes coletivos, né, ou mesmo esportes individuais, mas sempre estar atento àquela questão do desenvolvimento e do treinamento multilateral, multifatorial, tá? E para que esse atleta também tenha um bom relacionamento com a equipe, né? Senão fica muito difícil a gente manter um clima bom de treinamento e, evidentemente, de é, competição. Lembrando também que isso não faz parte exatamente da preparação física, mas faz parte da preparação total do atleta, ele conhecer bem o esporte que ele pratica, né, que é a profissão dele, quando é o caso, inclusive conhecer bem as regras nos mínimos detalhes, até para poder explorar positivamente as regras, né? Tem que conhecer os seus adversários, conhecer a história do esporte, seria ideal, né? Para saber aonde o esporte está hoje, né? Qual foi o caminho trilhado no desenvolvimento desse esporte, até para ele de repente poder ter insight de como evoluir mais além só da preparação do físico, né? Do condicionamento físico, mas também ter um recurso teórico para poder ler as condições de jogo e poder também entender melhor como ele pode tratar aí a evolução dele e do esporte, né? Então, a avaliação do treinamento esportivo, a gente foca no aprimoramento físico, para a partir disso a gente ter um desenvolvimento melhor técnico e tático e, evidentemente, sem descuidar do psicossocial. É difícil dizer qual que é o mais importante. Um atleta muito bem treinado, mas que está muito fora de foco, é muito difícil dele arranjar algum rendimento
de alto nível. Haja visto aí as últimas Olimpíadas de Paris, quantos atletas que a princípio, né, brigariam pelo ouro, abriram mão da disputa. Não é que foram mal na disputa, abriram mão da disputa porque não aguentaram a pressão. Tá? Não foi nenhum nem dois atletas, foram vários atletas, inclusive atletas de esportes que são dos esportes que são os mais queridos da Olimpíada, né? A ginástica artística, o atletismo, mas também tivemos desistência, talvez não de medalhistas, mas de atletas importantes em várias outras modalidades, justamente por causa de interferência de um mau treinamento psicológico, afetivo, social. Isso então é importante, tá? É fundamental, na verdade. Mais uma vez, atletas com condicionamento de ponta, condicionamento físico, técnico, tático, de excelência, top de linha no mundo hoje, eles podem não render nada se o condicionamento psicossocial deixar a desejar. Bem, aqui tem uma imagem, né? Duas imagens. Vou focar aqui primeiro na imagem da esquerda. Fala aqui das qualidades físicas que normalmente a gente treina, né? Então aqui resistência, força, velocidade, são 3 qualidades físicas, né? Mas vamos lembrar que assim, a velocidade, pelo menos o que a fisiologia aponta, é que a velocidade é uma qualidade física muito inata, né? A gente não consegue muito melhorar a velocidade, né? A gente consegue dar um polimento, dar uma ligeira melhorada na velocidade, mas quem é rápido e quem não é rápido escolhe outro esporte que não precise muito de velocidade, tá? Haja visto aí, mais uma vez, a gente pode observar a história do esporte, especialmente do atletismo, onde a gente vê que é o esporte onde a velocidade, principalmente nas provas de 100 e 200 metros, mas mais nas provas de 100 metros, a gente vê que a velocidade é tudo, exatamente tudo, né? Assim, entre aspas. A gente tem concentração na largada de bloco, a gente tem que treinar força, tem que treinar flexibilidade, tem que treinar propriocepção, tem que treinar diversas coisas, tem que treinar a biomecânica da corrida para melhorar a biomecânica da corrida, mas quem é rápido, quem não é rápido não é rápido, né? Veja que se você tem um atleta que se destaca muito dos outros, como foi o Usain Bolt há alguns anos, como foi mais recentemente, na verdade o próprio Usain Bolt, desculpa, estava fazendo referência ao Asafa Powell, na verdade, conterrâneo do Usain Bolt, tá? Antes do Usain Bolt dominar, o Asafa Powell, um pouco mais velho, estava dominando as provas de velocidade e ninguém chegava perto. E aí veio o Usain Bolt e ninguém chegou perto, nem o Asafa Powell. Veja que enquanto ele estava no vigor da juventude e da preparação física, ninguém duelava com o Usain Bolt, é isso. Se você tem 2 atletas que sejam muito fortes, eles vão duelar e provavelmente se alternar no lugar mais alto do pódio, especialmente nas competições principais, né, como as principais etapas do Campeonato Mundial e na Olimpíada. No entanto, quem é rápido é rápido. Se você tem 2 atletas que são do mesmo nível e são muito diferentes dos outros, então eles vão duelar. Só um com o outro. O resto é o resto, infelizmente, vai brigar ali por classificações menores, né? Então velocidade a gente não treina muito, não quer dizer que a gente não tente estimular, a gente vai dar pequenas melhoras, mas a gente sabe que competições de alto nível também são decididas em décimos de segundo, né? Às vezes até milésimos. Mas o que a gente pode aprimorar de forma bem destacada são outras qualidades físicas. De uma maneira geral, os esportes, de maneira geral mesmo, diversos esportes, eles têm a sua competitividade, tá? Mais assim, dinamizada, né, ou melhorada, ou a base fisiológica dessa competitividade, ou o que ela exige, a gente pode botar em vários termos, mas as 2 principais qualidades físicas exigidas na maior parte dos esportes, a gente vai tirar aí, excluir dessa lista o tiro esportivo, tiro com arco, o xadrez, mais uma ou outra prova, mas em geral, o que se precisa é
ser mais forte, mais rápido e mais alto, né? E mais forte, mais rápido e mais alto, como diz o próprio lema da Olimpíada. Então a gente precisa de resistência e força, tá? A velocidade a gente vai dar uma polidinha, mas o que a gente precisa melhorar, e aí sim com o treinamento a gente melhora muito, é a resistência e a força, tá? Coordenação motora, flexibilidade, propriocepção, outras qualidades físicas a gente também tem que treinar muito, cada uma tem o seu lugar. Quanto maior propriocepção, maior precisão na hora dos exercícios de coordenação, menor a chance de acidente, principalmente de queda, tá? Mesmo por falta de equilíbrio do atleta, numa situação que ele tropece, né? Ou numa situação provocada, que alguém esbarra nele, ou numa situação de fadiga que ele vai no limite, começa a perder qualidade de contração muscular, começa a perder capacidade coordenativa. Quanto maior for a propriocepção, maior a chance desse indivíduo não ter uma queda, ou quando ter uma queda, não ter lesões ou ter lesões mais leves, né? Você pega dois atletas diferentes, um com um ótimo treinamento proprioceptivo e o outro que não treina a propriocepção diretamente, tá? E eles são expostos aos mesmos estímulos até a fadiga e, por exemplo, numa corrida que leve à queda deles, os indivíduos que têm treinamento proprioceptivo muito mais adequado vão ter uma incidência menor de queda, e quando há queda, eles vão ter uma incidência muito menor de lesão, e quando houver lesões muito menos graves. Então é fundamental. Bem, aí a gente, pela unidade 1, fala algumas situações que a gente já comentou bastante em anatomia, em fisiologia do exercício, sobre a questão da produção de energia, de forma muito resumida, né? A gente tem dois sistemas, os dois têm subdivisões, né? A gente tem o sistema aeróbio. No sistema aeróbio a gente tem a produção de energia pelo ciclo de Krebs e depois pela cadeia de transporte de elétrons, ambos os sistemas dentro da mitocôndria, em locais diferentes da mitocôndria, mas enfim, na mitocôndria, tá? Aí tá dizendo mais ou menos a matriz mitocondrial tem um ciclo de Krebs e existe um bombeamento então de átomos na membrana interna da mitocôndria, e é ali que tem então a cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória, tá? Onde a gente tem maior produção de ATP é na cadeia de transporte de elétrons, tá certo? E esse faz parte do sistema oxidativo, tá? E a gente tem um outro sistema que é o anaeróbio, também tem uma subdivisão básica aí, que é o ciclo da fosfato-creatina, tá? Que ocorre lá na cabeça da miosina, na extremidade das pontes cruzadas de miosina, que é onde ocorre o pinçamento dos filamentos de actina e então um encurtamento do sarcômero com a contração muscular, tá? Ali a gente, quando tem um movimento de pinçamento, a gente tem uma clivagem de ATP e logo em seguida a gente tem uma clivagem da fosfato-creatina para recuperar esse ATP, tá? Então, assim, a energia é muito imediata, tá? A repressão, a renovação do ATP é imediata, tá? É muito rápida e isso proporciona a gente fazer atividades com o máximo de energia. No entanto, a duração de um exercício que é predominantemente ATP-CP, né? Pela via da fosfato-creatina, a gente vai ter algo aí entre 10 e 30 segundos, dependendo das capacidades aí individuais, né? E do nível de treinamento. Mas atividades que são exclusivamente ATP-CP até 10, 15 segundos, e atividades que são majoritariamente ATP-CP aí até uns 30 segundos, dependendo então da genética e do nível de condicionamento, da nutrição, tudo mais. Depois a gente entra então na via glicolítica, que é via de lise, de quebra ou de catabolismo da glicose. Isso ocorre no citoplasma celular, falando em célula muscular no sarcoplasma, tá?
O glicogênio então é clivado em glicose e a glicose acaba sendo clivada em 4 ATPs, sendo que o próprio ciclo da glicose, o ciclo de Erdemir-Hoff, usa 2 ATPs. Então esse ciclo libera energia para a contração muscular, libera basicamente 2 ATPs e a redução de NAD FAD aí que também vai lá para a cadeia respiratória depois. Além disso, a produção de piruvato, tá? Que eventualmente pode entrar no ciclo de Krebs, tá? Ou, se tiver em excesso, ele pode sair da célula, tá? Muscular, ganhando a corrente sanguínea, onde ele é denominado lactato ou ácido lático. Aqui tem mais ou menos, né, um esquema mostrando um gráfico, mostrando tempo de corrida e as questões dos limiares, que são os limites, né? Então, o limite de uma atividade que é predominantemente aeróbica, tá? Quer dizer, a energia que é produzida nos músculos e é liberada para a contração muscular até uma velocidade aí para indivíduos bem treinados, evidentemente, tá? Até uma velocidade de 13, 14 km por hora, a gente tem assim um estado estável, chamado steady state, então em inglês, né? Isso quer dizer que o quê? A gente consegue manter aquela demanda por muito tempo. Tanto a produção de energia quanto a frequência cardíaca e a frequência respiratória vão se manter estáveis. A gente consegue manter o exercício sob essas demandas durante bastante tempo, tá? Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente continua com uma longa capacidade ou razoavelmente longa capacidade de manter essa atividade física. No entanto, a frequência cardíaca começa a aumentar. Começa a aumentar porque a gente vai ter uma concentração de ácido. E esse ácido ele vai aumentar a resposta tanto da frequência cardíaca quanto do limiar ventilatório, tá? Isso aí é chamado do primeiro limiar, o primeiro limite, quando a gente ultrapassa esse limite. Então, além do sistema aeróbico, para a gente manter essa corrida, a gente vai precisar de energia anaeróbica. Por isso que começa a acumular lactato, tá? E a gente pode medir isso no sangue. Se continuar implementando intensidade, no caso aumentando a velocidade da corrida, vai haver um segundo limiar, onde o lactato começa a se concentrar de forma muito mais intensa, a respiração começa a ficar muito mais intensa, a frequência cardíaca também começa a ficar muito mais intensa e logo em seguida, poucos instantes depois, evidentemente, mais uma vez, o status nutricional, o status de descanso, o status de treinamento e o status genético do indivíduo pode atrasar ou protelar esse tempo, né? Mas então, esses limiares, esse primeiro limiar e esse segundo limiar, então o limiar de lactato e o limiar anaeróbico, como está no gráfico, eles podem ser medidos indiretamente tanto pela ventilação, tá? Acompanhando o ritmo ventilatório, quanto pela frequência cardíaca. Caso haja um monitor cardíaco disponível, é mais fácil. Mas se o indivíduo estiver fazendo uma atividade em esteira, eventualmente um técnico, um treinador, alguém que esteja acompanhando, até o próprio indivíduo, o que é menos provável, pode tomar o pulso e acompanhar a frequência cardíaca. Digo que é improvável o indivíduo tomar o próprio pulso, porque correndo a essa velocidade, ele dificilmente vai ter muito equilíbrio para pegar o dedo, especialmente o indicador, que é um dedo que tem muita sensibilidade, mas normalmente o indicador é dedo médio, e tomar o pulso do punho contralateral, né? Normalmente o indivíduo vai apoiar, ainda que ligeiramente, num braço da esteira, e alguém que estiver apoiando o treino ali, fazendo o monitoramento, toma o pulso do outro. Mas o mais legal mesmo é ter um sistema de monitoramento mais autônomo, né? Automatizado, melhor dizendo, um frequencímetro, um medidor de frequência cardíaca, tá? Que ele pode estar usando, normalmente os mais precisos com uma tira torácica, então e o leitor ou no punho, né? Tipo um relógio, ou mesmo na esteira, tá? Aqui tem um gráfico sobre
aquilo que eu falei sobre a questão da produção de energia, né? Os tipos de produção de energia e o tempo de exercício. Lembrando que eu falei mais do ATP-CP, falei agora no último slide que atividades estáveis, né? Em estado estável, que são aeróbias, elas são de longo prazo. Dá para fazer mais de 1, 2 horas. Eu já visto aí que um maratonista corre aí, não precisa ser de alto nível, não. Qualquer indivíduo razoavelmente treinado para uma maratona consegue completar uma maratona e vai levar mais de 2 horas para isso, ok? Sem falar naquelas provas um tanto excêntricas, pelo menos na minha observação, de ultramaratona. Mas isso aí é uma outra história. Mas enfim, e o sistema da glicólise é um sistema que vai fazer essa transição entre o ATP-CP, sistema da ATP-CP, e o sistema aeróbio. Então, a gente sabe que o sistema da glicólise, para indivíduos, mais uma vez, com boa genética, indivíduos bem treinados, a glicólise consegue suportar a maior demanda de ATP, a maior demanda por energia daquela atividade física, daquela competição ou daquele treino, em atividades de até 5 minutos. Tá? O pico dela fica aí entre 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e 15, 1 minuto e meio, mais uma vez dependendo da questão da genética, da treinabilidade e do status nutricional. Mas a gente tem um pico geral aí de 1 minuto, é onde a gente tem a atividade máxima da glicólise, tá? E entre 1 minuto e 5 minutos a gente vai tendo essa transferência da maior parte de energia durante a atividade, vindo do sistema glicolítico para ir para o sistema oxidativo. E esses 5 minutos, então, é uma fase de transição, tá ok? Aí, mais ou menos o que eu falei antes sobre catabolismo. Catabolismo ou lise é a quebra de estruturas, qualquer tipo de estrutura, por exemplo, degradação de tecido ósseo pelos osteoclastos, para liberação de cálcio no sangue, por exemplo, é um catabolismo ósseo, tá certo? A quebra de gordura nos adipócitos para liberar energia para o sangue, para o sistema, é uma lise dos adipócitos, ou uma lipólise. A gente tem uma quebra do glicogênio, pode ser muscular ou hepático, ou glicogênio que esteja em qualquer outra célula, chama glicogenólise. A glicólise, como eu falei anteriormente, é a quebra da glicose, mais uma vez, em duas moléculas úteis de ATP, 2 moléculas de piruvato, mais a redução de NADFAD, beleza? O contrário da lise, tá? Do catabolismo, é o anabolismo, tá? É quando justamente a gente come, tá cheio de açúcar, de nutrientes no sangue, a gente vai captar esses nutrientes para fazer o armazenamento, para aumentar a quantidade de glicogênio, a partir de glicose, por exemplo, aumentar a quantidade de gordura nos adipócitos, basicamente por meio de glicose e de gordura. Quando a gente treina, a gente tem uma resposta, por exemplo, no tecido ósseo, e a gente vai ter uma ação dos osteócitos e do osteoblastos, na medida de depositar a maior matriz óssea, a gente vai aumentar a densidade mineral do osso, isso é um anabolismo ósseo. Quando a gente treina musculação e o músculo fica mais saliente, a gente fica mais forte, é um anabolismo muscular, enfim. E mais uma vez, os slides falando de sistemas energéticos, tá? A gente está falando aqui só de fonte química de energia, que a gente cliva, que a gente faz a lise, a gente faz a quebra, para transformar, então, em energia mecânica, tá? É bom entender que a gente não é um sistema perfeito, embora seja muito mais eficiente que muitas máquinas, tá? A gente consegue aí, durante a atividade física, quebrar o elemento químico, né, para liberar a energia química presente nesse alimento, nesse nutriente, melhor dizendo, para a gente transformar em energia mecânica. A gente tem aproximadamente 60 a 70% de eficiência, mais uma vez, dependendo de status nutricional, de genética e do status de treinamento. A outra parte da energia química se perde sob a forma de calor. É por isso que a gente esquenta.
Tudo bem que tem um atrito do músculo ali, dos tecidos, isso gera algum calor, mas a maior parte do calor gerado durante a atividade física, tá? É a perda de energia química sob a forma de calor, tá? E aí a gente já falou sobre transformação de energia, tá? A gente então já falou que a gente usa os macronutrientes, que são os nutrientes que a gente consegue, durante a clivagem dele, liberar energia, e a gente também usa os macronutrientes para o anabolismo. O conceito de macronutrientes, então, é esse. São os nutrientes que a gente usa para o anabolismo e para a produção de energia, tá? Na natureza, na verdade, existem 4 macronutrientes. O álcool é um deles. Só que o ser humano não consegue produzir energia a partir do álcool. Se não me engano, nenhum animal vertebrado, tá? Animais unicelulares, algumas bactérias, fungos, se não me engano, o conseguem, tá? Mas, bem, enfim, o que interessa pra gente é o ser humano e a gente não consegue, então, produzir energia a partir do álcool. Ele é um macronutriente, então, mas não tem importância nutricional para o ser humano. Os outros nutrientes que a gente necessita, que a gente não faz nem anabolismo, nem produz energia, que são os minerais e as vitaminas, são chamados de micronutrientes. A gente já falou um pouco aí sobre produção de energia, aí tá alguns detalhes sobre o ATP, tá a molécula de adenosina, né, do lado direito, e essa cadeia linear do lado esquerdo são os 3 fosfatos. Então, a adenosina trifosfato pirúvico, tá? Mas aí um esquema geral, né, do ATP. Aí fala aí um pouco aí sobre os sistemas de transferência de energia. A gente já viu isso em fisiologia, mais uma vez, em anatomia e também em fisiologia do exercício, tá? Ali já falando sobre a creatina, que é a reação de Lise da creatina. Aí tem o sistema glicolítico com alguns detalhes, mas basicamente a gente quebra, ou quando a glicose vem do sangue, a gente já transforma ela em glicose 6-fosfato. A glicose ela tem 5 fosfatos, tá? Só que a glicose tem maior afinidade pelo meio extracelular. A gente põe um carbono nela, né? Quer dizer, o nosso organismo põe um carbono na glicose para a glicose poder ficar dentro da célula sem gastar muita energia, né? E aí, uma vez dentro da célula, se demandar energia, ela vai lá para a via de Epstein-Barr ou via da glicólise, tá? Tem outros nomes também, mas enfim, da glicólise anaeróbia, lática, tá? E aí, então, ela, se a gente não tiver demanda de energia, ela vai ser lá arrumadinha lá com mais uma outra glicose para formar glicogênio, ou já vai entrar na cadeia de glicogênio existente, tá certo? E lembrando que de forma útil, então, a glicose anaeróbia lática, ela vai gerar o piruvato, uma molécula de glicose, né? No caso, a glicose 6-fosfato, vai gerar 2 piruvatos, né? Vai gerar 2 ATPs úteis, tá? Vai reduzir na ADFAD, que depois vai lá para a cadeia respiratória, e não necessita de oxigênio, né? E é isso aí, o piruvato quando sai da célula muscular vira lactato, mas se a mitocôndria conseguir demandar, ou seja, se não for muita produção de piruvato, essa mitocôndria da célula muscular vai conseguir pegar esse piruvato, tá? Normalmente juntar com uma molécula lá de acetilcoenzima A, gerar citrato e ativar lá o sistema do ciclo de Krebs e depois o sistema da cadeia respiratória, tá? Aqui tá alguns detalhes sobre o que é glicólise, o que é glicogênese, o que é gliconeogênese, o que eu ainda não falei, glico de glicose, né? Neo é novo e gênese é a produção, ou anabolismo, criação, tá certo? Então, gliconeogênese é fazer uma nova molécula de glicose, entre aspas, tá? Fazer uma nova molécula de glicose. Não é feito diretamente glicose, tá? Mas os aminoácidos que juntos, por meio de ligações peptídicas, formam as proteínas, são estruturas orgânicas que têm um radical amina e um ácido orgânico, daí amino
aminoácido. Os aminoácidos eles podem passar por um processo metabólico onde eles perdem o radical amina, NH3, tá? N de nitrogênio, H de hidrogênio, tá? Então é um composto nitrogenado, por sinal, o único composto nitrogenado que a gente tem no corpo são os aminoácidos. Então veja, na desaminação, que é o nome do processo de retirada do radical amina do ácido orgânico, a gente sobra um ácido orgânico. Ou esse ácido orgânico é cetogênico, tá? Ele é similar ou mesmo idêntico ao metabólito de uma gordura, tá? Uma fração de uma gordura quando é metabolizado, ou ele é um aminoácido glicogênico. Esse ácido orgânico, quando desaminado, ele é parecido ou é idêntico mesmo, tá? A um subproduto da quebra da glicose, tá? Tanto a gliconeogênese quanto a cetogênese, que é a produção de um radical cetônico, tá? Ou de produção de cetona, eles podem ser oxidados no ciclo de Krebs, tá? Ou na cadeia oxidativa, ou a cadeia do ácido tricarboxílico, ou ciclo do ácido cítrico, também tem vários nomes. E produzir energia, além de produzir energia diretamente no ciclo de Krebs, que realmente há pouco. Ciclo de Krebs produz muito pouca energia de forma lenta, mas o especial do ciclo de Krebs é que ele consegue degradar as cadeias orgânicas, né, de gordura e de glicose, né, ou os ácidos orgânicos vindo da cetogênese, da gliconeogênese, consegue oxidar bastante, retirar bastante átomos, né, que vão ser bombeados lá na cadeia de transporte de elétrons e aí sim fornecer a base para a cadeia de transporte de elétrons, produzir bastante ATP, gerando muita energia, o que faz parte do sistema oxidativo, que é justamente esses slides que a gente está vendo agora. Tá? Aqui mais alguns detalhes da produção de energia. Um outro gráfico mais bonitinho, mais colorido, com as curvas mais afastadas, é um gráfico mais longo, né? Então eles mostram mais ou menos a demanda de energia quando a gente faz uma atividade máxima, tá? Isso aí é uma média, mostrando aqui que próximo a 1 minuto tem um pico da atividade glicolítica. Aqui põe a atividade glicolítica até uns 2 minutos, 2 minutos e pouquinho, uma fração de 2 minutos, mas pode chegar a 5. Ali o sistema do ATP-CP ficando ali entre os 10 segundos, sua atividade máxima, né? E ali o sistema aeróbio vai perder de vista, enfim. Aqui um outro gráfico falando sobre essa contribuição, né, de energia de cada via, tá? Para cada tipo de exercício. Por cada tipo de exercício, não, para cada tipo de exercício de curta duração, né? De 10 segundos, de 30 segundos, 120 segundos, né? 2 minutos e daí por diante. Aqui também outro gráfico falando sobre essas demandas, né? Aí mais um gráfico falando sobre essas demandas e dando um exemplo um pouco mais claro de demanda na atividade física, né? Então, a atividade de 100 metros, corridas de 100 metros são abaixo de 10 segundos, então são corridas que são quase que 100% financiadas, a gente poderia dizer assim, entre aspas, evidentemente, pelo sistema DPCP, o sistema anaeróbio lático, tá? De fato, muitos atletas de alto nível, na hora da largada até a hora da chegada numa corrida de 100 metros, muitas vezes não completam um ciclo respiratório de inspiração e expiração. Na verdade, muitos deles correm até em apneia, que é a situação de você inspirar e trancar a respiração, né? E aí, corridas de meio fundo, a partir de 800 metros, já são corridas que tem aí acima de 3 minutos, de 5 minutos, né? Então tem uma dependência, na verdade até 3, 5 minutos, melhor dizendo, tem uma dependência do ácido lático maior, do ciclo do ácido lático, né? Do anaeróbio lático, e acima disso aí então, como maratonas, marcha atlética, meia maratona, provas de 5.000 metros, isso aí já são corridas de fundo, são esportes que demandam muita energia anaeróbia. É claro que o sprint final também depende do sistema glicolítico,
mas predominantemente a atividade de uma maneira geral é predominantemente aeróbia, e a gente tem os esportes mistos, normalmente esportes coletivos, né? Futebol, handball, rugby, futebol americano, que são esportes que têm uma duração longa, tá? Mesmo os esportes de quadra, que você tem substituição livre, os indivíduos necessitam de um sistema aeróbico bem aprimorado, porque eles ficam em atividade por bastante tempo, embora eles possam descansar, exige muito do sistema anaeróbico, mas são esportes em que você tem que ter momentos de grande potência muscular, mas de período relativamente longo, tá? No entanto, às vezes você tem uma situação em que você precisa, por exemplo, arremessar uma bola para o gol no handball, você precisa fazer um passe longo e mais preciso no rugby, você precisa arremessar uma bola ou fazer uma enterrada no basquete, você precisa fazer um cruzamento no futebol, você precisa bater uma falta com muita força, e isso são momentos anaeróbio alático. Então, esses esportes, ainda mais que as competições desses esportes coletivos, na verdade, normalmente demora várias semanas ou meses, isso é um desafio, então, para a preparação física, para o treinamento desportivo, poder equacionar todas essas questões de individualizar o máximo possível o treinamento. A gente vai ver isso na próxima unidade, porque dar os estímulos corretos, com o volume correto, intensidade correta, a continuidade, a gente conseguir dar vários estímulos de forma suficiente e manter essa continuidade para o indivíduo ter realmente um aprimoramento de alto nível. O indivíduo evidentemente precisa descansar corretamente, e associar tudo isso às competições, aos dias de jogos, é muito difícil. Tá? Mas isso é papo mais para outra unidade. Aqui mais alguns exemplos sobre isso que a gente está falando, né? A gente então tem todas essas preocupações, né, com o calendário, o nível de preparação que o indivíduo está, se ele está muito longe dos indivíduos de alto nível, se o indivíduo, por exemplo, no início da temporada, já tem um nível de força, de resistência, de velocidade, de potência, tudo mais, no nível que os melhores atletas tiveram na última temporada, esse atleta já está até bem, vai dar menos trabalho. Mas os atletas que estão com pouca resistência aeróbica, os que estão com pouca força, os que estão com pouca qualidade técnica, às vezes por causa de falta de força, falta de propriocepção, falta de coordenação, falta de equilíbrio, tem que treinar isso tudo, e ainda tem que competir. Quando é um esporte individual, por exemplo, um judô, você ou um boxe, você vai participar, sei lá, de 10 competições durante o ano, 15 competições durante o ano, mas cada competição é um final de semana. Você vai ter 30 dias, 40 dias, que sejam 60 dias de competição. 60 dias de competição. 60 dias de competição dão 2 meses. Com mais um mês de férias, 3, tem mais 9 meses para treinar durante um ano. Entendeu? É lógico que isso não é encadeado, mas você consegue botar na ponta do lápis, consegue equacionar melhor onde é que está a competição que você tem que chegar. Se tem competições classificatórias, quais que são as mais importantes, tá? Quando que isso é no calendário. Então, para você classificar na primeira competição que você tem que classificar, tem outras competições antes? Você vai participar? Vai participar só para você ver os seus adversários, para você se testar? Como é que é isso? Você tem questões contratuais com o patrocinador, você tem que ganhar, você tem que fazer pódio. Então essas coisas também tem que ser levado em conta. Mas você consegue equacionar isso com período de estímulos seguidos. Você vai ficar durante 2, 3 semanas treinando força pra caramba. Você vai ter, sei lá, 3 rotinas de treinamento. Você vai treinar segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado. E aí no domingo você descansa tudo. Lembrando que se você treinar um grupamento muscular na segunda, ele vai descansar na terça e na quarta. Na quinta-feira você volta a estimular esse músculo, esse grupamento muscular. Então cada grupamento muscular você treinou 2 vezes por semana. Em 3 semanas são 6 sessões de treinamento
para esse grupamento muscular. Evidentemente, você tem que ir observando a resposta desse grupamento muscular, de todos, na verdade, né? Mas aí você veja, são 6 sessões de treinamento, por exemplo, para peito e ombro. 6 sessões, vamos supor, para dorsal e braço, tá? 6 sessões de treinamento para abdômen e membro inferior. E aí você consegue equacionar melhor isso. Evidentemente, o atleta ele vai ter que estar treinando sempre técnico e tático, mas aí você veja, ó, o atleta precisa de muita força, vamos dar um foco aqui no treinamento de força. Na hora do treinamento do judô, por exemplo, que a gente está usando, vai fazer um treinamento mais leve, um treinamento só tático, técnico, entendeu? Vai evitar lutas muito extenuantes durante esses treinos, porque o principal é estimular a força e descansar o organismo para se adaptar à força, tá? E não ter lesão. É mole. Quer dizer, é mole entre aspas, né? Isso dá trabalho, mas é mais fácil de equacionar do que você no início da pré-temporada do futebol, por exemplo. Depois das férias de dezembro e janeiro, o Campeonato Brasileiro normalmente acaba no início de dezembro, os jogadores vão de férias, normalmente, início de janeiro eles voltam, fazer exames, ver como é que tá todo mundo, normalmente 1 a 2 semanas de exames e de planificação de treino, tá? Só vão começar a treinar normalmente final de janeiro. Final de janeiro, no meio de fevereiro, início, meio de fevereiro, já começa aí competição estadual para os times de mais alto rendimento, que vão participar do estadual e depois vão participar do Brasileirão, da Série A, Copa do Brasil e tudo mais. É um longo período, às vezes com 3 sessões, 3 sessões de treinamento não, 3 jogos, normalmente 2, mas às vezes 3 jogos por semana, eventualmente dias de semana livre, mas normalmente 2 a 3 jogos por semana, de fevereiro até dezembro. E aí com mais viagens, o Brasil é um país continental, né? Isso começa a dar muito trabalho para o preparador físico, que muitas vezes não é tão valorizado e talvez junto com o fisiologista seja quem mais tem trabalho no futebol. Bom, é isso. Para a primeira unidade, é isso. A gente vai para o próximo vídeo, então, com a unidade 2 e depois o último vídeo com a unidade 3. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês sabem que podem me contatar a hora que quiserem. Aquele abraço.